todos. É um prazer e uma alegria mais uma vez estarmos juntos para este momento da palavra, onde Deus fala conosco. Eu estou aqui diante de Atos capítulo 15 e nós vamos ler a partir do versículo 4. Aqui fala sobre o concílio de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aleluia! Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Esse aqui, o concílio de Jerusalém, aconteceu meados do século I, e a pauta deste concílio era como eles poderiam receber os gentios, porque a obra de Deus estava crescendo cada vez mais, e os gentios estavam se convertendo, e agora então existia essa polêmica: aceitá-los, de que forma? Então neste concílio foi resolvido isso. E nessa fala de Pedro, ela é bem interessante, porque mostra qual deve ser exatamente o acolhimento que os crentes devem ter no cristianismo desde da era apostólica, como deve ser a nossa vida cristã diante de Deus. E nós aprendemos algumas coisas nesse texto e deste concílio muito interessantes. A primeira delas é que Deus aceita aqueles que são estão de coração quebrantados. E por estarem de coração quebrantados, Deus concede o seu Espírito Santo. Então, a fala do apóstolo Pedro começa dizendo que Deus conhece o coração, que o importante para aquele que se relaciona com Deus é a disposição do seu coração. Então, ele entendia que não havia necessidade de colocar um peso sobre aqueles que estavam se convertendo e não eram judeus. Haviam legalistas dentro da igreja que estavam exigindo a circuncisão, a obediência à lei, mas essa primeira fala de Pedro mostra claramente o importante para Deus é a disposição do coração. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro argumenta que Deus não faz acepção de pessoas e purifica todos aqueles que nele creem. Veja que o que o homem precisa é da purificação dos seus pecados. E a bem da verdade que há muitos preconceitos dentro das igrejas, mas Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele exige um princípio, porque nós somos justificados pela fé e nós devemos crer nele. É essa a exigência de Deus. A partir do momento que nós cremos em Deus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Esta era outra exigência que o apóstolo Pedro estava apresentando naquela assembleia. O importante para Deus é que os homens creem nele. Pedro continua
dizendo que nós somos salvos pela graça e não pelo peso dos dogmas. Opa, nós entramos aí num campo delicado. Sabe por quê? Porque há muitas igrejas cristãs que colocam dogmas tão pesados para os seus fiéis. Parece que nós voltamos no tempo da lei. Então, há muitos usos e costumes, roupas, formas, dias que devem ser guardados, dietas alimentares e tantas outras coisas, como se Deus precisasse de tudo isso para aceitar o nosso culto e a nossa adoração. Não, nós somos alcançados pela graça de Deus, esse favor que a gente não merece. Deus nos alcança pela graça e nós estamos debaixo da sua graça, nós temos liberdade e o Senhor Jesus, ele é muito claro quando ele se volta para os fariseus e diz assim: o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Então, dentre outras coisas, nós podemos entender que não vai ser o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa abstinência para que Deus possa aceitar a nossa adoração, o nosso culto. Não, nós estamos debaixo da graça de Deus. Como já falamos, o importante é a disposição do nosso coração. E então, logo em seguida, após a fala do apóstolo Pedro, Paulo e Barnabé começam a falar das maravilhas que Deus fez por intermédio deles. E aqui a nossa aplicação é que Deus manifesta o seu poder a todos que o buscam. Isso nos mostra claramente que Deus ele é amoroso, que Deus é humilde, que Deus deseja que nós o busquemos. Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós. Ele quer que realmente tenhamos um vínculo e um relacionamento para com Ele. E a gente precisa pensar que o peso da religião ou da religiosidade não faz diferença alguma para Deus, porque o importante para Deus é a disposição do nosso coração. Nós temos que duvidar bastante de movimentos que têm o nome de igreja, que exigem dos seus fiéis usos e costumes e tantos cerimoniais e tantas exigências para poder estarem arrolados como membros, estarem inseridos na igreja de Jesus. Isso é uma questão muito delicada e não deve ser aceitado, porque as Escrituras não falam sobre isso. Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua imensa graça. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu uma disposição do coração, a fim de que reconhecêssemos os nossos pecados e, ó Deus amado, pudéssemos então, pela fé, recebermos o teu Espírito Santo. Nós te louvamos pela nova vida em Cristo, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá liberdade para vivermos o cristianismo. Ajuda-nos, ó Deus, a fim de que esta liberdade seja para a tua glória, para o teu louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Forte abraço, que Deus os abençoe.